Bem-vindo, Filipe. Bem-vindo ao nosso Olhar Clínico. Pedro. Hoje temos estado a falar de questões relacionadas com a saúde na cama e vamos continuar com o mesmo assunto, mas agora na área da medicina dentária. Tenho comigo o Dr. Filipe Freitas, que eu já cumprimentei, e que há bocadinho estávamos a falar de distúrbios do sono e hoje vais-nos falar de uma perturbação que também pode ser interpretada como uma perturbação do sono, porque surge muitas vezes durante a noite e compromete a qualidade do nosso sono. Verdade, Pedro. Estamos a falar do bruxismo. Exatamente. O bruxismo é o hábito de ranger ou apertar os dentes. É mais frequente durante o sono, de forma inconsciente, e resulta de uma contração involuntária dos músculos dos maxilares. E muitas vezes os doentes referem que acordam cansados. Esse é um dos aspectos mais frequentes. E porquê é que isto acontece? Quais são as causas que habitualmente surgem? A verdadeira causa não está completamente esclarecida. Nós sabemos que tem origem no sistema nervoso central, mas é uma doença multifatorial, que depende de vários fatores. A ansiedade e o stress físico e emocional serão provavelmente os principais fatores de risco para o bruxismo. Mas nós temos um vídeo para mostrar o que é que acontece então quando ocorre bruxismo, porque o que acontece muitas vezes é que há um desgaste dos nossos dentes, não é? Verdade. As manifestações destes movimentos involuntários e descoordenados dos maxilares surgem a 3 níveis. Nos próprios dentes, nos músculos e na articulação. Os músculos, como vemos ali, são músculos que estão permanentemente contraídos, estão em hiperatividade e isso leva à fadiga e à dor. Os músculos da mastigação permitem apertar os maxilares. Os dentes ficam desgastados, ficam mais curtos, ficam sensíveis. E na articulação, a articulação temporomandibular, que permite abrir e fechar a boca, pode ter também sobrecarga e ter estalidos, ter dor e ter outros problemas nos tecidos articulares. Vamos mostrar lá para casa, se calhar focando um bocadinho neste aspecto do aplanamento dos dentes, porque de facto este desgaste das superfícies dentárias é algo que é muito característico e que se o doente não estiver atento pode mesmo deformar completamente o sorriso. Verdade. Vamos mostrar lá para casa o que é que acontece quando 2 dentes então vão entrar em contacto com o outro neste ambiente de tensão que ocorre então no bruxismo. Portanto, o que caracteriza o bruxismo é uma de 2 coisas, ou o apertamento ou o ranger dos dentes. E esta experiência simples serve para demonstrar 2 coisas. Primeiro, que nós vamos ter um desgaste, uma perda de estrutura dentária. Estes modelos são de gesso, os nossos dentes têm esmalte, que é o tecido mais duro, mais resistente do nosso corpo, mas ainda assim nós conseguimos fazer o desgaste e as fraturas dos dentes. E por outro lado, o ruído. Muitas vezes os doentes não se apercebem que têm bruxismo e são os companheiros com quem os doentes dormem que ouvem durante a noite este ruído, estes sons que são característicos do apertar e do ranger os dentes. Os próprios doentes não têm consciência de que sofrem de bruxismo. Porque muitas vezes, como referias, é então a pessoa que dorme ao lado que acaba por chamar a atenção para isso. Além disso, o que é que nós depois nestas situações podemos fazer, no fundo, para tentar minimizar? Há algumas medidas gerais que o doente, antes de ir ao médico, possa adotar, no caso de sentir algum deste tipo de sintomas, para evitar o desgaste dos dentes? É importante reduzir os níveis de ansiedade e de stress, é importante adquirir bons hábitos de sono, mas a esmagadora maioria dos nossos doentes que têm bruxismo tem indicação para usar estes aparelhos que são goteiras de proteção dentária, que são geralmente colocados no maxilar superior para proteger os dentes e que têm, para além desse objetivo de proteger os dentes, tem o objetivo de induzir algum relaxamento muscular, porque obriga os maxilares a ficarem numa posição mais confortável e mais estável, portanto com menos força nos músculos e com menos danos na articulação. Portanto, é uma medida muito importante que ajuda a prevenir as consequências do bruxismo. Acho que, se calhar, para sistematizarmos um bocadinho a informação, vamos aqui até ao nosso ecrã para ajudar a mostrar aquilo que tivemos a falar. Vamos começar, se calhar, pelos sinais e sintomas. Temos aqui, então, como referiste, o hábito de ranger ou apertar os dentes e o desgaste dentário, que ficam, então, mais curtos e sensíveis. Vamos ver, então, o vídeo que estávamos a ver, que eu acho que ajuda também a dar uma perspectiva mais visual daquele desgaste, de facto, das mandíbulas, quando temos aqui... Queres ir descrevendo? Os movimentos descoordenados dos maxilares, involuntários e inconscientes, que levam depois ao desgaste e às fraturas dos dentes. Numa primeira fase é apenas desgaste do esmalte, da face mais branca dos dentes, mas nos casos mais severos vamos também desgastar a parte interna dos dentes, a dentina, que tem um aspecto mais escuro, mais amarelado e no limite começamos a ver aqui o nervo do dente. E os dentes ficam sensíveis e pode ser necessário desvitalizar os dentes.
E no final ficamos com a situação destas, em que temos não só um compromisso da função, da capacidade de mastigar, mas também um compromisso da estética do sorriso. E isto é algo que de facto pode ao longo de anos provocar, porque isto não é uma coisa que se instala e ao fim do mês temos um dano irreversível. Portanto, o diagnóstico precoce é aqui muito importante. É importante para prevenir essas consequências. Falaste de prevenir, nem de propósito. Vamos ver um quadro sobre algumas estratégias de prevenção então do bruxismo. Temos aqui então 3 aspectos, queres então mencioná-los? Como nós sabemos que o stress e a ansiedade são os principais fatores de risco, é muito importante que os doentes procurem reduzir esses níveis de stress e ansiedade. E depois que procurem manter bons hábitos de sono para diminuir esses episódios de bruxismo noturno. E depois é importante que tenham consciência de que sofrem de bruxismo, porque só tendo consciência de que estão a ter um episódio de bruxismo o podem interromper. E, portanto, é importante nesta fase procurarem ajuda. Há muitas pessoas que muitas vezes não têm este ranger, mas têm uma hiperpressão contínua, um apertar muito marcado e que faz um efeito semelhante do ponto de vista clínico e que não se traduz no ranger à noite, mas é uma pressão contínua. É um apertamento exagerado. Sobre os dentes, que pode ter consequências semelhantes. Pode ter consequências semelhantes e também algumas lesões musculares e articulares, não só nos dentes. Vamos passar então para o próximo quadro. Do ponto de vista desta patologia, há algumas estratégias que é importante também ter em relação ao tratamento, não é? Vamos então ver o próximo quadro, por favor. Falámos há pouco em relação à goteira. A goteira. Portanto, há vários tipos de aparelhos, os mais simples que fazem apenas a proteção dos dentes e há outros mais complexos que fazem também o relaxamento muscular. E isso é importante, os doentes devem dormir com esses aparelhos para reduzir a intensidade e o número de episódios de bruxismo. Aqui está, essa tal goteira de proteção dentária. E o aconselhamento com o médico dentista. É o colega que acompanha o doente, conhece melhor o doente e está em melhores condições para escolher a opção de tratamento mais adequada a cada caso. E não deixar, sobretudo, estas situações arrastarem-se, claro, para prevenir, de facto, as lesões que depois são mais irreversíveis e precisam de outro tipo depois de estratégias de tratamento. Filipe, muito obrigado pela tua presença. Foi muito importante chamarmos a atenção para uma palavra que muitas pessoas não associam a uma patologia dentária e, de facto, estamos a falar de algo que é muito, muito frequente e que pode ter consequências que são facilmente preveníveis se diagnosticadas precocemente e se forem abordadas pelo médico dentista na sua consulta e acompanhadas dessa forma. É, de facto, muito importante trazermos estes tópicos. Eu vou desafiar o Filipe para pensarmos em conjunto também neste tipo de patologias que fogem um bocadinho daquela ideia habitual que hoje em dia fazemos da medicina dentária, porque de facto são essenciais naquilo que é a nossa missão enquanto programa, que é informar e educar as pessoas que nos acompanham. Muito obrigado, Filipe, mais uma vez. Já estamos a aproximar-nos